Graças a Deus, queridos, manhã de muita alegria, onde nós vamos estar mais uma vez ministrando ao Senhor, compartilhando aquilo que o Espírito Santo quer falar com a igreja, amém? Muito bom estar aqui nessa manhã, e eu gostaria que nós abríssemos nossas Bíblias, vai estar aí na tela também, mas eu queria começar com Isaías, no capítulo 43, livro do profeta Isaías, capítulo 43, do versículo 1 ao 3, assim diz a palavra do Senhor: mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sebá por ti. Fala para o seu irmão, fala assim: não temas. Não, fala com fé, com cara de fé, fala assim: não temas. Não temas, meu irmão. Queridos, enquanto eu estava buscando em Deus o que trazer para a igreja nesta manhã, o Senhor me levou a meditar em vários textos, e esse texto é um que me chamou a atenção para a gente introduzir aquilo que eu quero falar nesta manhã com a igreja, quero comunicar com a igreja esta manhã. E quando eu li esse texto, duas coisas me chamaram a atenção. A primeira foi: não temas. O Senhor falou muito forte: não temas, não tenha medo, não temas. E isso se repete por muitos outros textos da Bíblia, essa palavra. Dizem que existem 365 dias não temas na Bíblia, um para cada dia do ano. 365 vezes não temas, não temais, não tenham medo, né? Um para cada dia do ano, eles falam. E a segunda palavra que me chamou a atenção nesse texto foi a palavra quando. Fala assim: quando. Quando. Enquanto eu li esse texto, essa palavra ela pulou muito forte nos meus olhos, né? Quando. Quando passares pelas águas, quando passares pelos rios, quando passares pelo fogo, né? E o profeta vai sendo usado por Deus para ministrar. É Deus falando para a nação de Israel, é Deus falando para mim e para você que somos povo dele, amém? E ele começa a falar quando, e a palavra quando, ela me chamou muita atenção. Nós já temos ouvido, temos escutado, temos sido ministrados em várias outras ocasiões a respeito disso, né? De que a vontade de Deus, ela sempre se cumpre no tempo dele, na hora dele. E essa palavra quando, eu achei interessante porque nós vemos o Senhor Jesus quando ele afirma, lá em João, no capítulo 16, versículo 33, ele fala assim: olha, tenho visto isso, temos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Queridos, Deus, ele nunca prometeu para nós a ausência de problemas, mas ele prometeu que em meio aos problemas ele nos daria o escape, nos daria o livramento. Esse texto de Isaías, ele é bem claro, que ele fala assim: olha, quando ele não está afirmando, ele não está dando uma ideia que talvez, se você passar pela água, se você passar pelo fogo, se talvez você passar por um problema, né? Não é isso que o texto está falando, queridos. O texto ele é bem claro, né? Para quem tem um bom português, e até para nós que não entende muito bem do português, o texto é bem claro. Quando há uma expectativa que vai acontecer. Olha, quando significa que vai vir. Quando você passar, e Jesus ele afirma isso no texto que nós lemos lá em João 16, 33, que ele fala que no mundo vocês terão aflições. Vai acontecer também. Ele não falou: talvez, dependendo do que você fizer, se você não andar certinho, se você não caminhar nos caminhos, você vai ter... Não, ele não fala isso, queridos.
Ele fala, é para todo mundo. Fala assim, ó, no mundo vocês terão aflições. Mas ele continua, fala, mas tem de bom ânimo. Lembra do que Jesus falou, Deus falou para Isaías? Não temas, é a mesma coisa. Tem de bom ânimo, não tenham medo, porque eu venci o mundo. Então, uma frase me impactou muito, que fala que Deus não prometeu a ausência de problemas, mas a intervenção dele quando passarmos por problemas. É isso que Deus tem prometido para nós, queridos. Lá em 1 João, o apóstolo João, ele continua, acho que completando o que ele falou no seu livro de João 16:33. 1 João 5:4, ele fala assim, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então Jesus fala, olha, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Tem uns que até completa o versículo, você também vencerá, né? Glória a Deus. Mas o versículo fala, eu venci o mundo. Aí João volta lá na carta dele, lá de 1 João 5, e fala assim, olha, todo aquele que é nascido de Deus, vence o mundo. E esse é o que vence o mundo, é a vossa fé. Então existe uma expectativa, algo que vai acontecer, que vão vir situações, vão vir circunstâncias, vão vir problemas em nossas vidas que estão acima e fora do nosso controle. Alguns nós vamos causar, outros simplesmente vão acontecer, mas o Senhor, Ele nos afirma, Ele nos encoraja a ter bom ânimo, a não temer, a não ter medo. Por quê? Porque Ele está conosco, e aquele que tem o Senhor conosco. Lá em Isaías ele fala, voltando um pouquinho em Isaías, ele fala assim, porque eu sou o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador, Ele é aquele que nos dá a certeza de que algo vai acontecer, mesmo em meio aos problemas. E o texto que o Senhor colocou no meu coração, o tema dessa mensagem foi vivendo acima das circunstâncias. É isso que eu queria falar um pouquinho com vocês essa manhã. Vivendo acima das circunstâncias. O Espírito Santo, ele quer comunicar algo lindo ao nosso coração nessa noite. Nós cremos. Quantos aqui creem que Deus muda a circunstância? Amém? Quantos, nós até lemos lá a música, ela cantou aqui a música na hora. Eu falei, rapaz, essa música eu devia ter escolhido ela. A música Volta ao Sepulcros, Como é que a ponte dela é? Até peguei aqui rapidinho, peraí. Isso aqui, fala assim, ó, torna o luto em festa, a vergonha em glória, traz beleza às cinzas, o Senhor pode fazer. E ele continua falando assim, ó, traz a vida aos sepulcros, faz de ossos soldados, faz no mar um caminho, o Senhor pode fazer. Queridos, a palavra de Deus é linda. Enquanto eles cantavam ali, eu falei, Deus, é isso, o Senhor pode fazer. As circunstâncias vão vir. Ele está falando aqui, olha, está morto, Ele pode reviver. Está seco, Ele vai fazer soldado, sabe? Tá no mar, Ele vai fazer um caminho no meio do mar. Tudo isso são provas que já aconteceram, já vimos, já ouvimos, Se você lê a Bíblia, você vê quantas intervenções maravilhosas que o Senhor fez, coisa que só o Senhor podia fazer, e Ele fez. Agora eu quero te encorajar algo, Ele continua fazendo, queridos. Ele continua fazendo. Deus, Ele pode fazer. O nosso Deus é um Deus que muda as circunstâncias. Olha o que diz lá em Isaías capítulo 43, versículo 9, fala assim, esse microfone eu apanho dele aqui, versículo 19, 43, do mesmo capítulo que a gente estava, fala assim, ó, eis que eu faço coisas novas. Fala para o seu irmão, Deus faz coisas novas, que está saindo à luz, porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Salmo 107, 33, continua nessa mesma linha, do 33 ao 35, fala assim, Ele converteu rios em deserto e mananciais em terra seca.
terra frutífera em deserto salgado, por causa da maldade dos seus habitantes. Ele continua: converteu o deserto em lençóis de água, e a terra seca em mananciais. Queridos, todas as coisas estão nas mãos de Deus. E eu quero te falar uma coisa: nada foge do controle dele. Não tem nada que ele não possa fazer. É Deus que abre a porta e é Deus que fecha a porta. É Deus que dá a vida e é Deus que tira a vida. É Deus que faz, como lemos aqui no Salmo 107, que ele faz secar o rio, mas ele também que abre um rio em terra seca. Deus, ele pode fazer qualquer coisa. Então nós não temos dúvida. A questão não é o que Deus pode fazer, porque ele pode fazer qualquer coisa. Não tem nada impossível. Ele fala assim: porventura existe algo impossível, demasiadamente difícil para Deus? Não. Nada é impossível para Deus, e nada é impossível para aquele que crê no que Deus tem preparado para vocês, queridos. E Deus continua ministrando e falando isso. Eu queria trazer 3 pontos, se der tempo, 3 pontos de como que Deus pode interferir em nossas vidas, mudar as circunstâncias. Nós falamos que o título ele é viver acima das circunstâncias, mas vamos trazer um pouquinho aqui para como que Deus muda as circunstâncias na sua vida e na minha vida. E existem algumas formas que existem várias maneiras de Deus agir, mas eu separei 3 pontos importantes que eu achava que é bem interessante para a gente escutar essa manhã, né? Da forma com que Deus muda as circunstâncias. A primeira forma que acontece é a mudança imediata. Fala assim: imediata. Na hora. Querido, nós temos muitos exemplos na Bíblia em que Deus fez algo imediatamente. A oração foi feita, bum, aconteceu. A pessoa pediu, bum, Deus deu. Temos muitos exemplos, e vocês, eu creio que na sua vida vocês têm muitos exemplos de que você abriu a boca para orar e Deus de repente fez. Deus de repente fez imediatamente. Eu queria lembrar alguns aqui. Tem algo que me chamou muita atenção enquanto eu lia lá em Josué, no capítulo 10, versículo 12 a 14. Tem uma oração de um homem de Deus, algo inusitado, algo que não é muito comum, algo que aconteceu, queridos, uma vez na história. Fala para o seu irmão assim: uma vez na história. Esse relato de Josué capítulo 12, versículo 10, versículo 12, fala assim: então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: sol, detenha-se em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não está isso escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou em pôr-se por quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Queridos, eu não sei se isso te empolga. Josué estava no meio de uma batalha, queridos, e ele estava prevalecendo. Sabe que na guerra ele estava prevalecendo, mas era uma batalha de 2 nações fortes, e ele estava rompendo, estava ganhando. De repente ele viu que o dia não ia dar tempo de vencer aquela guerra naquele dia. Ele viu que não ia dar tempo, o dia era curto para o tamanho da batalha. De repente esse homem, ele, não sei de onde que ele tirou isso, queridos, ele olha para Deus e fala assim: Deus, para o sol, lá em Gibeão, para o sol. Lua, fica quieta aí. E aí ele voltou para a batalha, voltou para a guerra, e a palavra de Deus fala que o sol não se apressou em pôr-se, por quase um dia inteiro ele ficou parado. Quase um dia inteiro o sol parou, até que eles venceram os inimigos. É empolgante ver quando um homem levanta a sua voz, um homem de Deus levanta a sua voz, uma mulher de Deus pede algo ao Senhor. Muitas vezes, querido, Deus faz imediato, por mais incrível,
por mais impossível que pareça, Deus, Ele responde de forma imediata. Ele pode fazer de forma imediata, Ele faz de forma imediata. Existem muitas e muitos exemplos da forma que Deus trabalhou. Nós vemos Elias, lembra quando ele estava ali no monte, de repente estava com os profetas de Baal, a palavra fala que Elias orou e fogo desceu do céu e consumiu o altar. Não fala que ele ficou ali orando, esperando, não, que ele orou, o fogo desceu. Nesse mesmo capítulo 18 de 1 Reis, querido, é um capítulo que você vê tanto milagre acontecendo. Rapaz, esse Elias, ele estava inspirado no capítulo 18. No mesmo capítulo, 18, ele fala assim, olha, vai haver chuva. Depois de 3 anos e meio, ele ora e a chuva vem, né? Elias, ele orou ao Senhor em várias ocasiões e imediatamente algo aconteceu. Existe um exemplo também que é mais parecido conosco, né? Nós estamos falando de fogo do céu, estamos falando de chuva que para, chuva que não para, o céu parar. Tudo isso é possível, porque para Deus não tem impossível, queridos. Mas eu estava falando assim, algo para a nossa realidade, para o tamanho da nossa fé aqui, né? O que é um exemplo? O Senhor me levou a meditar um pouco sobre aquele episódio do rei Ezequias. O rei Ezequias, quando ele de repente recebeu uma palavra do profeta Isaías. Isaías chegou nele e falou assim, olha, arruma a tua casa, que você vai morrer. E virou as costas e foi embora. Disse que Ezequias, naquele momento, queridos, virou a cabeça para a parede e começou a orar, falar, Deus, rapaz, eu tenho sido fiel com o Senhor, Deus, eu tenho andado nos teus caminhos, tenho feito, e começou a clamar ao Senhor. Queridos, a palavra fala que Isaías não tinha nem saído do palácio ainda. Deus falou assim, volta para trás. Volta para trás. Na hora que Isaías volta lá e fala para ele, eu vou te dar mais 15 anos. Eu vou dar mais 15 anos na sua vida. Queridos, imediatamente ele ia morrer, ele recebeu uma palavra de morte. Ele ia morrer. E de repente ele começou a orar, e naquele mesmo instante, Deus respondeu a oração dele. Então, Deus, ele responde a oração de forma imediata. Isso acontece muito na sua vida, na minha vida. Quando nós precisamos de um livramento, Deus responde. Precisamos de uma cura aqui, Deus responde. Quantas curas tivemos aqui no sobrenatural? Quem quer uma cura? Veio aqui, orou, respondeu. Quem quer ser cheio do Espírito Santo e veio aqui, orou, recebeu. É imediato. Isso acontece. Deus muda a circunstância, Deus transforma, né, o lugar de dificuldade em lugar de tranquilidade, de paz. Deus faz isso de forma imediata. Isso acontece? Acontece, queridos. Mas se existe uma outra forma que Jesus trabalha e que, pelo menos na minha vida, eu acho é mais comum acontecer assim. Eu não sei na sua. Na minha vida é mais comum as experiências que eu tenho com o Senhor, de algo que a gente pede a Ele, uma circunstância que Ele precisa mudar, né? E esse segundo ponto aqui é o que mais acontece comigo, que a mudança ela acontece, mas ela acontece no tempo de Deus, na hora que Deus quer que aconteça, não no tempo que eu espero, não no tempo que eu estou determinando, não no preço que eu estou esperando, mas no tempo de Deus. Eclesiastes 3, versículo 1, todos conhecem o texto, fala assim, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Queridos, há um tempo atrás, muito recente e até presente, até eu e a minha esposa, a gente estava passando por uma situação bem difícil, bem complicada, algo que estava mexendo muito com a gente, um desafio muito grande que a gente, eu não sei se já passou por um momento assim em que você não tem o que fazer, você não tem força nenhuma, e por mais que você tenha força, sua força não vai fazer nada, a intervenção sua é zero. E eu e a minha esposa, nós passamos por esse lugar de deserto, esse lugar de fogo, esse lugar de águas profundas. E durante um tempo, e isso me ensinou muito, durante um tempo nós simplesmente estávamos esperando Deus fazer alguma coisa. Não, Deus vai fazer, Deus quer. O que eu estou querendo é algo bom. O que eu estou querendo é algo bom, então Deus vai fazer. E nós ficamos esperando.
Só que o tempo passou, queridos. O tempo passou e de repente as coisas não estavam melhorando, mas ao contrário, começaram a piorar. A situação ficou mais difícil. E aí o Senhor colocou no coração da Camila, falou assim: olha, não vai dar assim não. Assim não vai acontecer não. E ela levantou um desafio para mim, falou assim: nós precisamos entrar em batalha de jejum e oração por essa causa. Nós precisamos entrar em batalha de jejum e oração. E nós concordamos com aquela palavra e nós começamos a entrar num propósito de luta, de jejum e de oração. Falar: Deus, nós não podemos fazer. E nós vamos confiar que o Senhor vai fazer. E esse processo, ele não demorou um dia, 2 dias, uma semana, 21 dias. Foram meses de jejum e oração para a gente conseguir enxergar aquela nuvem do tamanho da mão do homem. De repente, uma luz no fim do túnel. Peraí, estava tudo escuro. De repente, algo clareou. Depois de meses de jejum e oração em cima de um propósito. Queridos, às vezes quando nós queremos algo e Deus não está respondendo, a nossa postura deve ser uma postura de guerra. Uma postura de, não é de esperar com passividade. Não, Deus sabe, né, pastor? Deus vai fazer. Se Deus quiser, vai acontecer. Né? Até ouvimos uma palavra sobre isso. Fala: não. Existem situações, queridos. Se você conhece a palavra, sabe a vontade de Deus, existem situações que você precisa guerrear por elas, lutar por elas, né? E a nossa arma não é carnal. Ela é poderosa em Deus. É jejum, é oração, é louvor. Então nós começamos a fazer isso. Você precisa fazer isso. Quando a coisa está tardando e você quer algo de Deus, você precisa ter fé e entrar em batalha com o Senhor. Eu gostaria de ler aqui um texto com vocês, que fala muito daquilo que eu quero ministrar um pouquinho nesse ponto, que é o ponto para mim, que o Senhor tem falado mais ao meu coração. Lá em Hebreus, no capítulo 11, queridos, versículo 33 e 34. Hebreus 11, 33 e 34. Fala assim a palavra do Senhor: os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Enquanto eu li esse texto, uma frase me chamou a atenção: apagaram o poder do fogo. Esse capítulo é um capítulo que relata, né, os grandes atos dos grandes homens de Deus, atos de fé, né, do Antigo Testamento. Ele relata vários deles: Abraão, Moisés, Jacó, muitos deles. E de repente no final ele dá meio que um resumo de outros que não deu para falar com muita, não dava para falar de tudo, né? Então ele dá uma resumidinha, né? Alguns fecharam boca de leões, alguns, né? E ele começa a falar várias coisas, né? Alcançaram o cumprimento de promessas, conquistaram reinos, né? E aí quando eu li essa frase aqui: apagaram o poder do fogo, isso veio muito de encontro ao meu coração, que eu quero falar com vocês essa manhã. Porque observa que aqui não fala que eles pela fé apagaram o fogo. Eles não apagaram o fogo, eles apagaram o poder do fogo. Isso falou muito forte ao meu coração, queridos, porque em muitos momentos da sua vida, enquanto Deus não mudar a circunstância que você está passando, Ele pode mudar você no meio dessa circunstância. Muitas vezes Ele não vai, aqui não fala que Ele apagou o fogo, Ele apagou o poder do fogo. Continuavam no meio do fogo, mas o fogo já não afetava mais a vida deles, queridos. E esse texto está lá em Daniel. Eu queria que vocês abrissem comigo em Daniel, no capítulo 3. Daniel, capítulo 3. A circunstância, querido, não mudou. A circunstância não mudou, mas já não afetava aqueles homens. O fogo já não tinha mais poder sobre a vida deles.
embora não tinha sido apagado, embora ainda ardia. Lá em Daniel capítulo 3, versículo 16 em diante. Antes de ler, só dar um pano de fundo para quem não conhece a história. O rei Nabucodonosor, grande rei da Babilônia, ele construiu uma grande estátua de ouro. E ele fez um decreto que toda vez que tocasse ali os instrumentos e fizesse aquele barulho ali, todo mundo deveria se prostrar e adorar a estátua do rei. Esse foi o mandamento que ele fez. O grande rei Nabucodonosor. E a palavra conta que tocava ali, e de repente um dos caldeus, eles perceberam que 3 judeus não estavam fazendo aquilo que o rei queria que eles fizessem, que era Sedraque, Mesaque e Abidnego, os amigos de Daniel, lembra deles? E eles chegaram diante do rei e falaram: rei, o senhor não fez um decreto que todo mundo que deveria se prostrar quando fiz esse decreto mesmo, e tem que fazer. Pois é, pois tem 3 homens que o senhor colocou como governantes ali com o senhor também, que eles governavam junto com o rei também. 3 homens não estão fazendo isso. Diz que o rei se irou muito, ficou muito irado e mandou chamar eles. Mas teve um pouquinho de misericórdia com ele, falou assim: vou te dar mais uma chance. O decreto era que se não fizesse ia morrer, ia ser lançado na fornalha de fogo ardente. E ele chama aquele povo e fala assim: chamou os 3 e falou assim: aconteceu isso, isso e isso, então eu queria dar uma chance para você, que quando tocar os instrumentos, vocês vão cumprir o decreto. Falou isso para eles. Aí no versículo 16, onde nós vamos ler, eles respondem para o rei. Fala assim: responderam Sedraque, Mesaque e Abidnego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que você levantou. Queridos, aqueles homens ali, ele foi dar uma segunda chance. O rei falou assim: vocês estão de olho agora, se você se prostrar, tudo bem. De repente eles falam assim: rei, não vamos nem perder tempo com isso, não vamos nem esperar tocar de novo, eu vou te avisar. Fala assim: olha, eu não vou me prostrar diante da sua imagem, e se o meu Deus, a quem eu sirvo, quiser me livrar, ele vai livrar da sua mão e do fogo ardente. Se ele não quiser, não importa, eu não vou deixar de fazer aquilo que eu acho que é certo. Então eles lançaram essa palavra. Pai, se você ler o texto, o rei ficou furioso, mas furioso. Em vez de acalmar o negócio, ele foi ficar pior. E ele chegou e falou: papai, olha, lança eles na fornalha de fogo ardente. E ele falou assim: olha, aquece ela 7 vezes mais. Eu quero que queimando chegar lá embaixo. Tanto que ele ficou com raiva, o rei, porque eles obedeceram aquela ordem. E a palavra conta que foi feito assim: acenderam e pegaram homens, falaram: pega uns homens fortes e amarra eles bem amarrados, para eles não conseguirem soltar. E os soldados fortes amarraram eles. A palavra conta que quando eles foram lá e jogaram, os homens que foram jogar eles na fornalha foram queimados pelo fogo e morreram queimados. E jogaram eles lá dentro. Bum. Eles não aceitaram se contaminar, não aceitaram se prostrar. Falou assim: olha, se Deus quiser mudar a circunstância, ele vai mudar. Se ele não quiser, eu continuo adorando a esse Deus. E o rei Nabucodonosor, a história continua lá no versículo 24. No versículo 24, olha o que aconteceu. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? De repente ele levantou e falou assim: uai, a gente não jogou 3 homens amarrados dentro do fogo? E aí responderam eles ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Rapaz, Nabucodonosor teve uma visão fora do normal. De repente ele levanta lá e ele fala assim: peraí, você só tinha 3 amarrados, não tinha? Tinha.
Mas eu estou vendo 4 homens andando na fornalha. 4. Desamarrados, caminhando, não estão mais amarrados. E o quarto dele tem semelhante de um filho de Deus. Nabucodonosor presenciou algo fantástico naquele momento, queridos. Olha, e esse aqui é a menção daquilo que Hebreus fala. Homens que apagaram a força do fogo. O fogo estava tão forte que aqueles que foram lançar, queridos, eles foram queimados, foram consumidos. Mas aqueles homens que estavam nas mãos de Deus, falaram: Deus, se o Senhor quiser livrar, o Senhor vai livrar. É o Senhor que faz, não sou eu. E eles foram lançados. De repente o rei olha, eles estavam caminhando tranquilamente no meio do fogo, caminhando ali com o anjo de Deus ali, tranquilo, esperando o momento. E de repente Nabucodonosor ficou louco com aquela situação, e ele desce correndo e fala: Sedraque, Mesaque, Abednego, sai para fora. Aí eles vão sair para fora caminhando da fornalha. E eles observam, queridos, que as suas roupas não estavam queimadas, os seus cabelos não estavam queimados. A palavra de Deus fala que nem cheiro de fumaça tinha neles, queridos. Quando Deus faz uma obra, queridos, quando Deus quer fazer, Ele pode mudar a circunstância. A circunstância daqueles homens era para a morte, não tinha jeito de não morrer, era impossível não morrer, mas nem cheiro de fumaça tinha. Mas sabe o que tinha? Sabe o que foi queimado? As ataduras deles, as cordas que amarravam eles. Eles estavam andando tranquilamente. Às vezes, querido, você vai passar por um momento de dificuldade, né, para Deus desamarrar a sua vida, para Deus desatar você, para que você possa romper, crescer de uma forma que você nunca cresceu antes. Mas Deus, Ele pode fazer, e Ele vai fazer, e Ele continua fazendo. Quem crê diz amém. Eu vi uma frase que me impactou muito, eu queria colocar para vocês aí. Ela fala assim, ó: entre a promessa de Deus, as promessas de Deus e o seu cumprimento, há sempre um intervalo de tempo, onde Deus trabalha mais dentro de nós do que nas circunstâncias. Queridos, Deus não tem, olha para o seu irmão e fala assim: Deus não tem prazer que você passe por dificuldades. Esse não é o nosso Deus, querido. Deus, Ele não quer, Ele não planeja: hoje eu vou fazer com que o Aguinaldo passe por um problema bem grande para ele. Esse não é o nosso Deus, queridos. Mas muitas vezes Ele usa as dificuldades, as adversidades, o fogo, para levar a gente a um lugar muito maior, muito mais alto, que nós não poderíamos se não passássemos por aquilo. Ele trabalha muito mais em nós, dentro de nós, fortalecendo a nossa fé, a nossa esperança, a nossa força. Eu te falo uma coisa, queridos, hoje eu sou muito mais firmado, forte em Deus do que eu era no ano passado, sabe? Porque eu passei momentos em que eu só pude depender de Deus. Eu sou uma pessoa muito, quem me conhece sabe que eu sou muito de vamos e faz e resolve. Eu não sou muito de espera, não gosto de esperar ninguém fazer. Se eu ver que está devagar, eu já faço na frente. Eu sou meio assim, né? E eu cheguei numa situação em que nada que eu fizesse ia resolver. Por mais que eu tentei. Não pense que eu fiquei parado. Não, vai. E de repente não ia. Todas as coisas que a gente forçava não acontecia. De repente, quando a gente entregou para o Senhor e começou a gastar um tempo de jejum, de oração, Deus começou a fazer, queridos. Começou a mudar primeiro aqui dentro. Antes dele mudar a circunstância, Ele mudou a minha vida. Eu tenho certeza que Ele mudou a vida da minha esposa. Antes dele mudar a circunstância, Ele muda a gente. Então existe circunstância que acontece, que existe um propósito para ela acontecer. Às vezes Deus vai responder e às vezes vai demorar um tempo. Não sei qual é o tempo. O tempo pode ser um mês, como pode ser 30 anos. Não sei qual é o tempo, queridos. Mas enquanto nós estamos passando, precisamos acreditar que Deus está cumprindo a sua vontade, o seu propósito. Esse é o propósito de Deus para a sua vida. Então as circunstâncias, muitas vezes, elas demoram um pouco para mudar. Mas nesse processo, Deus está mudando a sua vida, Deus está mudando a minha vida, Deus está nos transformando, nos melhorando, queridos. Entenda o processo de Deus, entenda o tempo de Deus. Sabe, Deus, Ele pode fazer, pode. Você está passando por algo que é complicado, por uma situação difícil, Deus pode fazer, não é nada para Deus isso. O Deus que faz o sol parar, o Deus que faz, lembra do rei Ezequias, que eu falei que ele orou e Deus deu mais 15 anos para ele?
aquele rei era meio abusado. Ele olhou para Deus e falou assim: então eu quero uma prova. Eu quero uma prova que o Senhor vai me dar mais 15 anos mesmo. Olha só, abusado, né? Já não recebeu a palavra, eu quero uma prova. E a palavra de Deus fala que, ele fala: eu quero que o relógio de Acaz, do rei Acaz, retroceda. Para o relógio retroceder, naquela época o relógio era solar, tá, queridos? O sol ia batendo e a sombra ia movendo o relógio. Para o relógio retroceder, ir para frente é fácil. Mas para retroceder, o sol tem que voltar para trás. E ele de repente pede isso e Deus faz com que o sol volte e retroceda. Deus, ele pode fazer qualquer coisa, não tem nada que é, isso aqui é um pouco difícil, não existe. Seja lá o que você está passando, queridos, não é difícil para Deus. Entender isso, às vezes é mais fácil do que aceitar. Por que Ele não está fazendo então na hora que eu estou pedindo? Por que na hora que eu estou clamando não está acontecendo naquele momento? Por que Deus está permitindo eu passar? Para Deus, nós precisamos confiar na soberania de Deus. Confiar que Deus tem um propósito, Ele sabe por quê, sabe para quê, sabe que hora que Ele vai fazer. E isso me leva para o terceiro ponto. Antes que o tempo acabe, isso é o terceiro ponto, queridos, que é algo que nós precisamos ouvir, que eu preciso ouvir, que você precisa ouvir. Para aqueles que servem a Deus, nós vamos entender isso, tá? O terceiro ponto que eu coloquei aqui: às vezes, fala para o seu irmão, às vezes, Deus não vai mudar a circunstância. Existem circunstâncias em nossas vidas. Algumas nós entendemos porquê no futuro, outras nunca vamos entender o porquê aqui nessa vida. Mas Deus, Ele decide não mudar a circunstância. Por mais que você ore, por mais que você busque, por mais que você jejue, existem circunstâncias que Deus simplesmente não vai mudar, porque a vontade dEle está acima da sua. A vontade dEle é bem melhor do que a sua. E eu queria, para não ficar nas minhas palavras, eu queria só ler alguns exemplos aqui bem rápido. Exemplo na palavra de Deus. Precisamos entender que Deus é soberano, que nós precisamos confiar nele. Nós sabemos lá em Abacuque, né? Abacuque no capítulo 3, versículo 17 e 19, um dos textos mais conhecidos da palavra de Deus. Um dos textos mais lindos e talvez muito pouco compreendido. A palavra diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Queridos, Abacuque está falando algo aqui, ele está jogando uma situação aqui, eu não sei o que estava acontecendo na vida dele. Ele fala assim, ele não fala que ele estava passando por aqui, mas fala assim: ainda que numa sociedade onde a agricultura dominava, ele de repente usa tudo, ainda que tudo errado. Ele fala: todavia eu me alegrarei no Senhor, porque Ele faz meus pés andar como os da corça, Ele me faz andar em lugares altos. Deus, Ele pode fazer, ainda mesmo sem responder, ainda mesmo sem, Deus poderia ter dado graça aos olhos dos amigos de Daniel ali, do Sedraque, Mesaque e Abednego, para que eles não fossem lançados na fornalha. Poderia ter resolvido ali, falar: não vou lançar não, eles é um povo de Deus, Nabucodonosor já conhecia eles, que eles eram homens certos, né? Não vou mexer com isso não. É o mesmo Deus de Daniel que Nabucodonosor honrou, porque era um homem que interpretou o sonho. Então assim, ele sabia quem ele era. Mas não, ele foi lançar na fornalha. Então às vezes Deus pode te levar, pode, mas às vezes Ele vai te lançar. Ele vai te colocar numa situação que você não espera. E existe um texto que confirma muito isso no nosso coração, lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 8 e 9. Fala assim: por causa disso, o apóstolo Paulo está falando, queridos, por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim, e então Ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Aqui o apóstolo Paulo, ele fala que, se você ler o contexto, que durante
por 3 vezes. Ele fala que tinha um espinho na carne. Ninguém sabe exatamente o que é isso. Alguns afirmam que era uma enfermidade, alguma coisa que ele tinha, que ele estava incomodando muito ele. E a palavra de Deus fala que por 3 vezes ele orou ao Senhor, pedindo Deus. Gente, apóstolo Paulo orando aqui, não é qualquer um que está orando, não. É o apóstolo que praticamente espalhou o evangelho. O homem que vivia num nível de poder que você não faz ideia. O homem que, às vezes, ele mandava só um pedaço da roupa dele para colocar sobre o enfermo e era curado. Ele estava numa unção que você não entende, queridos. E de repente ele ora e fala: Deus, afasta de mim esse espinho, arranca esse espinho de mim. E aqui nós lemos que ele fala que por 3 vezes ele orou ao Senhor, ele pedia ao Senhor. E aí o Senhor respondeu para ele e falou assim: olha, eu não vou tirar. A minha graça te basta. Eu não vou resolver esse problema para você. Você vai conviver com ele e a minha graça te basta. Você não precisa disso para você andar e fazer aquilo que eu quero que você faça. Nós não vamos entrar nos pormenores, nos detalhes do porquê disso, mas é só um exemplo de que às vezes a circunstância ela não vai ser mudada. Às vezes Deus, ele deliberadamente não vai mudar a circunstância, e eu preciso entender isso. Lembra quando Jesus estava no Getsemane e ele de repente orou ao Senhor? Qual foi a oração dele? Deus, se possível, passa de mim esse cara, eu não quero. Se possível, me livra dessa. Deus livrou? Não. Era possível? Era. Deus podia? Podia, mas Deus não fez. Existia um propósito muito maior do que livrar ele. Era livrar você, todos nós aqui. Se Jesus não tivesse morrido, queridos, nós estávamos condenados. Então, Jesus entendia isso, por isso que ele falou: faz tua vontade, não a minha. E Deus fez a vontade dele. Fez com que Jesus passasse por um momento de muita tristeza, de muita dor, de muito sofrimento. Então, a resposta às vezes não vai vir. Eu queria falar isso para vocês, para que vocês pudessem, às vezes, entender. Porque tem pessoas que se frustram, às vezes, quando a resposta não vem. Que se frustram. Também essa palavra não é para você desistir, falar assim: ah não, Deus não quer. Não. Luta, batalha, que Deus vai fazer. Se Deus não falou que não vai fazer, há esperança. Luta, batalha, corre atrás. Né? Não desista dos seus sonhos, não desista, né? Deus, ele tem um propósito de livramento, mas o mais importante, o que Deus quer que você entenda com essa palavra é que, apesar do que você está passando, apesar das circunstâncias, você precisa confiar em Deus, você precisa entregar a sua vida para Ele, e você deve andar sobre as circunstâncias. Tá bom? Glória a Deus. Tá ruim? Glória a Deus. O Senhor é Senhor. Ah, está tendo gado no campo? Que bênção. Ah, sumiu? Me alegro no Senhor. A circunstância não pode mudar e afetar o seu relacionamento, a sua vida com Deus. E isso acontece muito em nossas vidas, queridos. Vamos ser sinceros. Quando a coisa começa a dar errado, a gente começa: não vou na igreja não. Orar para quê? Não resolve mesmo. A gente começa a desanimar, queridos. Por quê? Porque nós somos guiados pelas circunstâncias. Mas eu posso falar assim: olha, você deve andar pela fé, não pela vista. Está difícil? Não está resolvendo? Mas Deus fala que Ele pode fazer. Então eu vou andar pela fé. Eu vou andar acima da circunstância. Paulo, lá, para a gente encerrar, Paulo lá no versículo de Filipenses, no capítulo 4, Filipenses capítulo 4, Paulo, depois de tudo que ele passou, que era açoitado, o homem apanhava direto, era preso direto, e ele levantava e ia lá pregar o evangelho, e de repente ele era preso de novo, e ele levantava, e ele entrava no barco, o barco afundava, o negócio, Paulo, meu amigo, a circunstância dele, ele vivia em tempestade. É difícil você ver um episódio dele e falar assim: estava tudo tranquilo com Paulo. Não tinha isso, sempre era, mas era um homem que estava sempre andando, prosseguindo, rompendo. Ele não desistia, ele não desanimava, ele aprendeu. E aqui fala no versículo 11 do capítulo 4 de Filipenses, olha o que fala assim: olha, digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente, satisfeito em toda e qualquer situação. Fala assim: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E ele continua falando assim, ele fala assim: tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. Em tudo e em
todas as circunstâncias, olha o que o Paulo está falando, em tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez, tudo posso naquele que me fortalece. A gente só decorou esse finalzinho, né? Tudo posso naquele que me fortalece. O que quer dizer esse versículo, queridos? Quando a gente lê esse versículo decorado, né, nós falamos, tudo posso naquele que me fortalece, está escrito bem grande. Muitas vezes a gente não entende o que Paulo falou com relação a isso. Ele está falando assim, olha, pode estar bom, pode estar ruim, posso estar com fome, ou posso ter comida que eu não dou conta de comer, tanta comida que eu tenho. Pode estar sobrando, como pode estar faltando. Posso estar doente ou são. Ele fala assim, olha, eu aprendi a viver acima das circunstâncias. Não importa o que eu estou passando, tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso suportar a dor naquele que me fortalece. É isso que o apóstolo Paulo fala, tudo posso naquele que me fortalece, queridos. Porque Deus, Ele sabe o que você precisa, Ele sabe o que você quer, Ele sabe, Ele pode fazer muito mais. Olha o que fala em Efésios 3:20, só mais um texto para terminar, fala assim, ora, aquele poderoso, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Ele é poderoso para... Você está pedindo algo? Está querendo algo? Ele pode fazer muito além disso que você está querendo, querido. Ele é poderoso para fazer muito mais do que você pede, ou pensa ou imagina. Deus, Ele tem muito mais para você, queridos. Nós precisamos entender que Ele espera de mim e de você que nós andamos acima da circunstância, que nós andamos de um jeito que, mesmo se eu for lançado no fogo, o fogo não vai ter poder sobre a minha vida. Lá em Isaías fala, quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Você vai passar, mas você não vai afogar. Lembra quando os discípulos, Jesus despediu os discípulos lá para... Dá tempo. Jesus despediu os discípulos lá para ir para o outro lado do rio, e Ele falou, eu vou subir no monte para orar. E a palavra fala que os discípulos pegaram o barco para atravessar o mar. E Jesus orava enquanto isso. E a palavra fala que era a tardezinha, antes do sol se pôr. Queridos, depois já numa alta madrugada, o barco estava ali, né, rebentando. A tempestade estava violentíssima. E eles estavam lutando ali por horas e horas para vencer aquela tempestade. E de repente, a palavra conta que Jesus vem andando em cima da água, caminhando. De repente os discípulos até olham assustado, né? Entre um relâmpago e outro, eles falam assim, que é um fantasma. Às vezes a gente pede por socorro e por misericórdia, e quando Deus vem, fala assim, que negócio é esse, sabe? Mas Deus, Ele faz da forma que Ele quiser fazer. E eles olham ali, de repente Jesus fala, ei, calma, sou eu. Na hora que Ele fala isso, Pedro enche de fé, né? Se é você, manda eu ir ter contigo aí, andando sobre as águas. Lembra que estava tempestade, não era aquele lago bonitinho não, o negócio estava revolto. E Jesus manda ele vir, de repente fala que ele desce da água e começa a andar sobre as águas. Quando passares pelas águas, não te afundarão, queridos. E ele começou a andar sobre as águas, ele começou a andar. E de repente, a palavra de Deus fala que ele deu uma olhadinha para o lado, tirou os olhos de Cristo, e ele começou a olhar para as circunstâncias. Toda vez que você olhar para a circunstância, você vai afundar. Mas toda vez que você colocar os seus olhos em Jesus, você vai andar sobre as águas. Essa é promessa. Isso acontece dessa forma. Isso é certeza, sabe? O nosso problema é que nós olhamos muito mais para a circunstância do que para Deus. Quando o negócio está feio, a gente só não consegue tirar os olhos do problema. E Pedro, de repente, ele olhou para o lado e começou a afundar. E no que ele começou a afundar, ele gritou, socorro, Deus, mestre! E Jesus pegou na mão dele, levantou, puxou ele, volta para cima. E ele voltou os olhos para Jesus de novo. E aí eles andaram de volta para o barco, os dois. E a palavra de Deus fala que quando eles entraram no barco, a tempestade acabou. Como assim acabou? Por que não acabou antes? Por que não acabou antes? Se a tempestade tivesse acabado antes, Jesus tivesse só chegado lá. Lembra de um episódio que ele falou assim, ó, mar para, e o mar parou na hora? Ele pode fazer, pode, e ele fez. Mas naquele momento ele veio andando sobre as águas no meio da tempestade. E por que ele não parou aquela tempestade? Rapaz, Pedro teve uma experiência, eu acho que ele usou aquela experiência para
espalhar o evangelho, para poder fazer grandes coisas. Ele entendeu naquele momento ali, falou assim: eu não posso olhar para a circunstância, eu não posso olhar para o lado, eu não posso olhar para o lado, eu devo olhar para Cristo. Toda vez que eu olho para Cristo, que eu passo, as águas não me afundam. Aqueles 3 homens falaram assim: se Deus quiser nos livrar. De repente, quando jogar na fornalha, Deus estava lá esperando. Chega aí, imagina, senta aí, pega um toquinho abrasador e senta aí, vamos conversar, tranquilo, porque é onde o Senhor está. Ele pode fazer algo que é inimaginável para você, mas Ele pode abrir caminho no meio do deserto, queridos. Ele pode abrir o mar, Ele pode acalmar, apagar a força do fogo, ainda que o fogo esteja ardendo, mas para você não vai. Você vai estar passando para o fogo e não vai se queimar. São promessas que Ele fez, que durante a Bíblia toda nós percebemos as promessas, e que Ele continua fazendo hoje. E Ele quer que eu e você aprendamos, queridos, a andar acima da circunstância. Apesar do que está acontecendo, todavia me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Ainda que não aconteça, eu vou louvar o Senhor. Essa tem que ser a atitude do meu e do seu coração. Ainda que tudo dê errado, o meu Redentor vive. Jó falava: porque o meu Redentor vive. Rapaz, não tem nada que vai fazer você e eu perder aquilo que Deus tem para nós, porque nós entendemos que Ele é maior, e que ainda que tudo dê errado, está tudo tranquilo, porque Deus é o seu Redentor. Porque, como o apóstolo Paulo falou: pois tudo posso naquele... Sabe o que é tudo posso? Eu posso suportar também a dificuldade. Eu posso ver o impossível, mas eu posso aguentar mais essa aqui também. Eu posso passar por uma doença, eu posso passar pela morte, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Não tem dúvida, eu tenho certeza de quem eu sou nele. Salmo 23 fala assim: olha, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se você ler o contexto dos salmos, é um salmo que ele fala de guerra, inimigos, dificuldades, sombra da morte. Não é aquele salmo, tudo está bem, não. Mas ele começa: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Certa feita eu ouvi uma definição que tocou meu coração. Eu sempre falo isso, que o salmista Davi não estava dizendo que nada ia faltar para ele. O que ele estava querendo dizer é que ainda que tudo me falte, nada me faz falta, porque o Senhor é o meu pastor. Ainda que os meus inimigos se levantem, o Senhor é o meu pastor. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor é o meu pastor. Nada vai me fazer falta, nada vai me abalar, porque eu estou acima desses problemas, eu estou acima da circunstância. Deus faz com que você fez com... Nós ouvimos uma palavra há um tempo atrás, o pastor falando que Ele faz assentar com o Senhor nos lugares altos, nos lugares celestiais. Nós estamos assentados com Cristo, queridos, e nós devemos andar acima das circunstâncias. Fica de pé, fica de pé. Meditar nessa canção, de olhos fechados. Se você quiser levantar a sua mão, se você conhece a música, adore ao Senhor, declare essas palavras para a gente encerrar. Apesar de qualquer coisa, o Senhor, Ele tem cuidado de nós, e nós precisamos aprender a viver acima das circunstâncias. Os problemas vão vir e nós vamos passar por eles, e aqueles que não passaram, nós vamos falar: Senhor, tudo posso naquele que me fortalece. Me fortalece em meio à luta, apaga a força do fogo, me faz andar sobre as águas. O Senhor pode, queridos, e Ele quer fazer, em nome de Jesus.